Olá, muito bom dia, shalom a todos. Nesse curso, a gente está, só para dar uma revisada no que a gente está estudando, Vida e Cultura Judaica ao longo do curso. As aulas anteriores a gente está virando praticamente uma série de aulas só sobre a vida eterna e salvação da alma. Logo em seguida a gente vai falar sobre alma e os 5 níveis. Surgiu também outros assuntos, como Gehinnom, o inferno, que não é tão tenebroso assim como a diáspora acaba nos fazendo ter uma ideia geral. A gente tem Pós-Vida e Jornada na Alma no Pós-Vida, que é uma outra série que a gente vai colocar dentro desse curso também. A Alma do Dinheiro, que já foram aulas que a gente já deu, não estão no YouTube, são áudios que estão dentro do curso lá, ok? Leviathan, a gente também tem Satan, vou até tirar isso aqui, Satan, ok, são outros temas também que são importantes a gente conhecer, acabou surgindo aqui. O Segredo dos Nomes Sagrados, a gente já começou essa série, tá muito boa também, e era de Mashiach, que tem a ver com isso daqui também, que acabou surgindo o assunto. Esses aqui são os assuntos que a gente já falou, e aqui a gente continua no nosso assunto. Quando a gente começou, a última vez que a gente se falou, a gente falou sobre Hashem Echad Ve'olam Echad, sobre o conceito de ter um único, única. Eu ia acabar entrando em outro assunto. Ter um único Deus, vamos simplificar, tá? Que existe a único poder existente dominando sobre o mundo, tá? E o mundo sendo apenas um. E aí tem essa dicotomia trazendo esse paralelismo sinônimo. Então, precisava criar a ilusão de Tselem, né? A ilusão aqui não é ilusão de Tselem, né? Uma ilusão que aqui eu não chamo de ilusão, é mais um Tselem, é mais uma aparência de separação, de existir mais de um no universo. Aí quando eu falo mais de um, eu vou colocar indivíduo, porque no texto fica claro que é indivíduo, né, que são pessoas, mas aqui pode parecer que mais de um não, é mais de um indivíduo, quando na verdade só existe um indivíduo no universo. Vamos lá. Hashem cria a separação entre números e letras e depois cria níveis de existência mais baixos e separados. E também criou o, não, o caminho do mal. Ok. Depois por que cria o caminho do mal? Para haver livre-arbítrio. Para que haja livre-arbítrio. Ok? E essa separação, ela faz com que haja livre-arbítrio. Tá? Esse tselem, essa ilusão de existir uma separação, ela é justamente... Separação é que eu vou colocar como barreira. Opa. A números e letras, vou deixar assim, tá? Que é essa barreira que permite que haja a livre-arbítrio. Cria os níveis de existência mais baixos, parados por Tselem. Também criou o caminho do mal para que haja livre-arbítrio. Porque é justamente essa barreira e essa opção do mal que faz com que a gente não tenha um impulso de só servir a Hashem. Porque se houvesse uma opção, ou se não existisse essa barreira, tá, que nos impede de ver plenamente o mundo da verdade, que a gente já falou nessa série aqui, tá?
nós não teríamos opção senão seguir a Deus de forma cega, de forma sem ter nenhuma chance de escolher o contrário. Então essa ilusão, esse tselem, essa aparência de haver uma segunda opção, que é justamente o que faz com que as pessoas elas vivam uma segunda opção, tenham um livre-arbítrio, tá? E é essa a razão do livre-arbítrio. Por isso que Hashem deu o presente. Era essa a intenção do plano de criar o mundo quando deu o presente. E também dá o zehut, o mérito para quem ultrapassasse o tselem, para quem ultrapassasse essa imagem, esse espelho, para ir para o outro lado, ou seja, todo mundo tem chesed de receber o retorno da alma divina, no caso, para a sua origem. Mas aqueles que ultrapassarem a barreira têm o prêmio da Shekhinat Hashem, tá? Tem o Zehut, de ter, aí Zehut vem de Secher também, que pode ser brilho também, enfim, tem uns níveis aí que depois não vai dar pra gente falar agora, tá? Depois de criar a possibilidade do afastamento do bem, ele sopra todas as almas dentro de Adam, ou seja, o próprio fato de criar um ambiente para que pudesse ter livre-arbítrio, tá? Foi o que gerou o plano perfeito, né? Um ambiente perfeito de Hashem colocar todas as almas dentro de Adam. Inclusive, essa parte aqui é interessante, né? Baruch Hashem, eu estudando esse ano, eu tive um insight sobre quando Hashem diz que é Tov, né, a criação de Havá, e eu estou começando a criar um novo livro que fala justamente sobre esse tipo de conhecimento, o que era bom ali na criação de Havá, justamente dentro dessa ideia de que todas as almas estavam dentro, ideia não, né, nesse fato, né, o insight que veio disso era que todas as almas estavam dentro de Adam, inclusive Havá. Em breve, é um livro relativamente simples, tem muita profundidade, mas eu estou estruturando, mas também estou escrevendo outro livro há 20 anos também, né? Eu não sei quando é que eu vou terminar, mas Bezerra Hashem vai dar certo. Vamos lá. Lista de personagens e razões pelas quais, né, eles perderam o Olam Haba. Isso é aquilo que surgiu na última aula, ou foi na penúltima, então acho que valeu a pena a gente ir nas fontes. Yeravan ben Nevad. Isso foi um assunto, inclusive, que tinha um rabino que fez uma aula incrível, muito boa, assim, pelo menos eu aprendi bastante. Não é que outras aulas não sejam boas, mas essa me tocou muito, falando sobre Tanakh, e esse aqui, a fonte de Yeravam é justamente, ele comentou sobre isso, enfim, talvez seja esse assunto que surgiu na roda para poder, nos comentários, para que pudesse entrar nesse assunto. Foi uma pergunta que me fizeram que gerou essa série de aulas, que foi bem bacana, inclusive uma pergunta excelente. Eu mesmo não tinha tanto conhecimento sobre esse assunto e foi bom mergulhar nele. Vamos lá. Bem, a história do Yeravam está lá em Melachim Aleph, na primeira Reis, no capítulo 11 ao 14, e o destrinchar dessa história, né, do fato que a gente vai estudar aqui, está em Sanhedrin 102, Amud Aleph. Então vamos lá. O que fez o primeiro rei do Reino do Norte após a divisão de Israel, temendo que o seu povo voltasse a Jerusalém para oferecer sacrifícios, erigiu bezerros de ouro. Olha só, voltando com a história do bezerro de ouro, em Beitel e Dan, desviando Israel da adoração a Hashem. A expressão talmúdica para ele é
é Rachati, Rachata, não. É porque não está na mesma linha. Israel Rachati et, né? Herti et Israel, que fez pecar Israel. Então, porque o título, olha só, que vem de Hatat, não é isso mesmo? Olha só que triste, né? Alguém que faz o Haretit et Israel é uma pessoa que fez Israel fazer um het, né? Pode ser interessante também níveis de pecado. Eu não sei se aí entraria nessa, nessa série de aulas, porque pecado não é tudo igual. Tá? Existem diferenças, inclusive textuais no hebraico bíblico, né? E no Tanakh, no Talmud, existe diferença entre alguns tipos de pecado. E aí não só na parte linguística, acho que vale sim, né? Vou colocar aqui. Tipos de pecado. Eu vou colocar o pecado. Aqui eu vou colocar pecadinho e pecadão. Essa é uma aula que eu acho que vale a pena. Até porque, gente, diáspora é um negócio complicado. Porque a gente vai no dia a dia na língua do país, né? E às vezes a gente acha que sabe o que está dizendo e às vezes não sabe. Então é importante a gente ter esses níveis aqui, né? O reto, enfim, avó, tem tipos de pecado diferentes que eu acho que é bom a gente entender a raiz de cada um. Até porque a gente está falando de alma de forma genérica e alma não é tudo igual e a gente vai precisar destrinchar um pouco disso. Mas a gente fala de forma genérica para que a gente possa estudar e andar com o estudo, tá? E depois a gente volta e destrincha cada um. Eu já coloquei aqui tipos de alma. Ah, tá. Alma em 5 níveis. Ok, acabei de falar hoje. Vamos lá, voltar. Vamos lá. Por que perdeu o Olam Haba? No Talmud Sanhedrin, 90 Amud Aleph e no 102 Amud Aleph também, ele é listado entre aqueles que não têm parte no mundo vindouro. E perderam o Helek Leolam Haba, pois não apenas pecou, mas também fez outros pecados. Um pecado considerado mais grave do que pecar sozinho. Né? Então, vamos lá. Porque também tem um conceito na Torá que é interessante, que você pode pedir perdão por qualquer pecado que você faça. Tá? Só que tem um outro porém. Quando você ensina outras pessoas a pecar, dentro dos níveis que eu já falei nas aulas anteriores, existem níveis de consciência diferente ao pecar e ao ensinar a pecar. Quando você ensina outra pessoa a pecar, você tem controle sobre a sua teshuvah, né? O seu pedido de tikkun olam, sua restauração da tua parte do mundo. Então você pode pedir perdão por esse ato. As consequências do ato que você fez, você consegue ter um total controle. Porém, quando a gente está falando de que você ensinou outra pessoa, é como se fosse um juro composto. Você pecou e você fez um terceiro pecar. Você não tem controle sobre a teshuvá desse terceiro. E mais, se por causa desse terceiro a consequência é que ele ensine um filho, mais o filho de um vizinho, o seu pecado original, né, ensinou alguém a fazer um pecado e você recebe o juro do aquele pecado daquela outra pessoa, além do seu, mais o juro do terceiro. Isso se chama mérito, tá? O merecimento, né? O zehut, tá? Da mesma forma, quando você, por exemplo, digamos que eu hoje não posso estudar por algum motivo, mas eu posso financiar o estudo de alguém. Eu pego um Raham, uma pessoa que está estudando a Torá, pago por essa pessoa estudar. O mérito dessa pessoa estudar, ele vem para mim no Olam Hazé, mas principalmente também no Olam Abá, nesse mundo atual e também no mundo vindouro.
Tá? O que significa isso? Por exemplo, todo o mérito, isso é amplamente difundido na Torá, né? O mérito de um Tamid Chacham vai para quem apoiou o seu estudo, ou seja, para quem financiou o seu estudo. Quando chegar do outro lado, essa pessoa vai tomar o gosto e também o conhecimento que aquele Tamid Chacham teve, além dos méritos de merecimento de outras pessoas que aprenderam a Torá através daquela pessoa, ou que fizeram tshuva através daquela pessoa, ou que se conectaram com o Shekhinah, a gente se conectaram com a presença divina através daquela pessoa, mesmo que ela mesma esteja ocupada com business, negócio. A pessoa é um empresário, a pessoa é um trabalhador, mas ele separou um dinheiro para colocar nas mãos de um terceiro para estudar um Tamil Chacham, e aqueles atos vão gerar mais atos de bondade. Ou seja, se eu financio, por exemplo, o Reuven, e o Reuven ele vai não só estudar, mas ele vai ensinar para Yaakov, e o Yaakov vai ensinar para o Benjamin, e o Benjamin vai ensinar para o Yankel, e assim por diante, né? Todos aqueles merecimentos de ensinamento por ensinamento vai vir como mérito para a elevação da minha alma. Isso é importante dizer. A mesma coisa, né? Está escrito que Hashem é um excelente pagador. Hashem é o melhor pagador que existe. Ele paga midah kneget midah. Ele paga medida por medida, né? Então, da mesma forma que se alguém ensina alguém o correto, que exista um Deus, que existe um Deus supremo, que ele vigia todos nós e que ele cuida de todos nós, ele é um Hashem amoroso, etc, etc. E mais do que isso, ensina a outras pessoas a falar, ok, já aprenderam sobre isso, agora vamos todos ir contra Deus e vamos cometer idolatria. Ensina as pessoas a como é a maneira certa de se conectar com a fonte divina, e de repente fala, ok, mas vamos criar uma ponte aqui para essa fonte divina, um bezerro de ouro, para se conectar com essa fonte divina, ou com um ser humano, ou com um semideus, ou com qualquer outra coisa que, contrário à Torá, essa pessoa está cometendo um ato incrivelmente forte contra Deus. Diferente de alguém que é 100% criado na idolatria, uma pessoa que não conhece outra coisa assim, não a idolatria, ela vai ensinar aquilo que ela conhece. Agora, uma pessoa que conhece isso aqui que a gente está aprendendo, ele vai num nível elevadíssimo e ele decide, né? Depende também do nível de consciência divina que essa pessoa tem. Não é só o conhecimento sobre Torá, sobre Tanakh, mas também a conexão divina. E essa pessoa ainda assim escolhe ir contra Deus, né? Essa pessoa, ela está cometendo um grande pecado. Imagina se ela fizer essa conexão também com outras pessoas. É incontrolável os danos futuros que aquela caminha, aquilo que aquela premissa inicial gerou. Então, a gente tem todas as pessoas, especialmente quem tem algum tipo de liderança no povo, aqui a gente está falando de um rei, né? Olha o quanto de responsabilidade que essa pessoa tem. Olha o quanto que essa pessoa tem de como que eu vou dizer, de poder, digamos assim, né, que a Hashem colocou ali, né, para disseminar algo. Então, essa é uma situação realmente que, analisando esse lado, provavelmente foi isso pesa muito, ok? Segundo exemplo, Ahav, né, o rei Melech Ahav, né, o Acabe que entra no português, né, rei de Israel, né, o Ahav Melech Israel, fonte está em Melachim Aleph, né, 16 ao 22, né, pode ler depois a história. Sanhedrin, né, o comentário da fonte ali no Talmud é Sanhedrin 102 Amud Bet, né? Ele fala o seguinte: o que fez? Casou-se com Isabel, né? Promoveu a idolatria de Baal, né? E perseguiu profetas de Hashem e permitiu injustiça, como o caso de Nabot ha-Israeli. Nabote, a história de Nabote está lá em Melachim Aleph, 1 Reis 21.
E aí, por que ele perdeu o Olam Abba? Segundo o Sanhedrin 102 Amud Bet, Ahav multiplicou a idolatria e o derramamento de sangue, levando Israel ao pecado em massa, perseguição a opositores aqui, né? A própria Torá, ela fala que, ela mostra, né, na história da Torá, na história do povo judeu, que a tirania não é a perda de liberdade das pessoas. Na verdade, é a perda da liberdade de escolha para o bem. Ou escolha contra opositores. Os profetas eles eram perseguidos por quê? Porque no caso aqui, Ahav, ele tinha os profetas que concordavam com ele, né? Então, assim, ele é um rei, se o profeta concorda comigo, vive, né? E com Isabel, né? Vive, e se Isabel, né? Engraçado que esse nome é complicado, né? Isabel, né? Isabel, ou traduzido como Jezabel. É um nome que não é muito legal de dar para um filho, né? Se você já tem esse nome, infelizmente, mas para quem pretende aí depois ter filhos, Isabel não é um nome, ou Isabel não é um nome legal de dar para uma filha, tá? Infelizmente, né? Vamos lá. Aí, perseguição a opositores, levando Israel ao pecado em massa. Ou seja, não é que ele impedia as pessoas de seguir os profetas. Como é que ele vai fazer isso? Então o que acontece? Em vez de perseguir as pessoas, ele persegue o quê? O opositor. Né? Ele tinha os profetas que concordavam com ele e tinha o profeta que era opositor a ele. Então, perseguição a opositores é normalmente um comportamento de tirania em qualquer país. Né? Então, por mais que, poxa, parece ser legal e tal, não sei o que, mas não é legal. Então, a gente já vê isso bem antes ali da coroa portuguesa e espanhola. A gente viu muito antes, né, do Marshmallow Zerro do Hitler lá na Segunda Guerra. Então, muito antes já havia esse tipo de coisa. Então, a Torá e o Tanakh servem também para nos dar alertas, para a gente ficar atentos a isso. Vamos lá. O Talmud ressalta que sua influência negativa sobre o povo foi contínua e deliberada. De novo, entra essa coisa assim, você conhece, tem grande responsabilidade. Existe uma halachá que diz que o rei precisa ter uma cópia da Torá junto com ele o tempo inteiro. É uma lei que o rei precisa estar com a Torá com ele o tempo todo. Você imagina que não é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Então, de forma deliberada e, no caso, contínua, né, ele perseguiu opositores. Né? Será que ele não sabia? Então, a ideia é que ele sim sabia, mas escolheu que existe uma tendência muito forte do ser humano chamada viés de confirmação, onde a gente procura confirmar nossos desejos pessoais, tá? Não nossas crenças, mas nossos desejos. Então, se você está indo por uma ideia que concorda 100% com o seu desejo físico, né, o seu desejo humano, seja de poder, seja de forma lasciva, seja de qualquer outra forma, provavelmente isso está errado. Ron, eu estou terminando meu tempo, eu acordo às 5, daqui a pouco vai dar 6. Infelizmente eu comecei um pouco mais tarde. E aí eu vou ter que fechar para poder organizar as coisas para levar as crianças para a escola. Ron, rezar e etc, etc, etc. Então eu vou terminar, vou só passar por esse ponto, depois a gente vai continuar, vai ter uma outra aula. Ron? Doeg Hadoemi. Está lá em Shmuel Aleph, 1 Samuel 21, capítulo 21 até o Perek 22, do Perek 21 até o Perek 22, e a gente tem no Talmud Sanhedrin 90 Amud Aleph e 106 Amud Bet. Continuando, o que fez, tá? Os líderes pastores de Shaul, do Shaul Amelech, né, o rei Saul, versado na Torá, olha, de novo, olha a responsabilidade, versado na Torá, denunciou o sacerdote Ahimelech, resultando no massacre da cidade sacerdotal de Novo. Os sábios dizem que usou do seu conhecimento da Torá
para justificar ações egoístas e cruéis. Por que perdeu o Olam Abba? Sanhedrin 106 Amud Bet de novo explica que Doeg usou a Torá para promover promover interesses pessoais. Torá Shelo Lishma não era para se conectar com Hashem, mas sim não era Lishma, não era Leshem Shamayim, não era para seguir a vontade celestial, mas sim Shelo Lishma, ou seja, era por um interesse muito pessoal. Não era algo que é por conta da Torá, pela Torá, mas por conta de ideias pessoais, prejudicando a vida de inocentes e perseguindo David HaMelech. Isso o desqualificou espiritualmente para o Olam Haba, ou seja, não há nada que a gente faça para merecer, mas existe algo para a gente fazer para desmerecer, que é em especial Shelo Lishma, ele ir contra a vontade divina. E, de novo, você ter um conhecimento divino mais forte, você ter um conhecimento da Torá, você ser uma pessoa que estuda a Torá, isso te faz um temor maior. E se você tem uma inclinação para o mal tão grande, mas tão grande, que você deliberadamente vai contra o conhecimento divino e mesmo assim vai contra Hashem, isso te desqualifica, ou seja, você está deliberadamente indo contra a vontade divina. Você sabe que você tem uma forte inclinação para conhecer a Deus e mesmo assim você tem certeza da existência de Deus, você tem a certeza da existência da Torá, você tem a existência da força divina que tem na Torá, e mesmo assim você fala o seguinte: eu vou contra esse conhecimento, eu vou contra Hashem, eu vou contra Deus. Isso a gente está vendo que é algo que faz esse corte com a Shekhinat Hashem, tá? 4 aqui acho que dá tempo, vamos fazer rapidinho, senão no próximo a gente faz uma revisão e volta para esse ponto. Acho que dá para fazer isso, que eu estou sempre fazendo isso também, né? Para dar uma revisão também, então é bacana. Ahitofel, né? Tá lá em Shmuel Bet, do Perek 15 até o Perek 17, do capítulo 15, desculpa, até o capítulo 17, Sanhedrin 90, Amud Aleph, e 106 Amud Bet, página B. O que fez? Conselheiro de Davi, que aliou a Avshalom, misturei Salam com Avshalom, na rebelião contra o rei. Era extremamente sábio, mas usou sua inteligência para tentar roubar o ungido de Hashem. Por que ele perdeu o Olam Haba? O Talmud em Sanhedrin 90, Amud Aleph, na página, lado A da página, explica que, apesar da sua sabedoria, usou seus dons para trair e incitar rebelião contra o rei escolhido de Hashem. Sua morte por meio do suicídio, né? Shmuel Bet 17, no Passuque 23, no capítulo 17, no versículo 23, sela a tragédia de um homem que desperdiçou o seu potencial. Próximas aulas a gente vai falar sobre um ponto em comum entre eles. Não, já dá pra fazer, dá um tempinho aqui. A gente acaba indo, daqui a pouco a gente não para, né? Olha lá. Ponto comum entre eles. Segundo os sábios, todos têm dois elementos que excluíram o Olam Haba. Pecado com influência coletiva, ou seja, não só pecar, mas levar outros a pecar. Não pecaram sozinhos, mas levaram muitos outros a pecar. Uso distorcido de dons espirituais, seja o poder político, né, de você ter uma influência midiática, uma influência de força, né, de popularidade, digamos assim, seja a sabedoria da Torá, ou seja, o conhecimento da própria Torá para isso, para propósitos egoístas e prejudiciais. Mais do que isso, né, levar de forma exponencial outras pessoas também a pecarem. Então,
aquilo que eu já comentei também, né? Quando você comete um erro, você pode fazer teshuvá do seu próprio erro. O erro deles foi comum de outras pessoas. Eu vou citar talvez numa aula de teshuvá, tem inclusive, né, esqueci o nome agora. Enfim, mas tem uma aula que depois eu vou fazer uma referência aqui, que está lá dentro do curso. A aula fala justamente sobre teshuvá da alma mais corrupta que tem, que pode ainda fazer teshuvá, mas existem pessoas que se o ato dela não cessa só nela, mas também em outras pessoas, é possível também que haja consequências mais danosas e mais pesadas, porque não depende somente do teu arrependimento, mas de outras pessoas. Então a pessoa tem que fazer um trabalho para levar outras pessoas a arrependimento também. Então, um dos motivos pelos quais a pessoa precisa continuar depois, né, em vida, levando outras pessoas a teshuvá. Então, isso faz com que haja uma reparação do mundo proporcional. Ou seja, se você ensinou pessoas a pecar, você proporcionalmente cria uma situação para que pessoas façam teshuvá e consertem seus caminhos, façam tikkun olam pessoal. Então, isso faz com que haja um equilíbrio no mundo das forças positivas, das forças não positivas, Chas v'Shalom, longe de nós. Tá? Próximas aulas a gente vai falar sobre... Aqui já está as principais fontes, acho que só para em questão de anotação mesmo, acho que já estava também lá, depois vocês podem conferir e pesquisar. Depois a gente vai falar sobre, na próxima aula a gente vai dar uma revisão rápida, talvez a gente use isso aqui para dar uma revisão rápida, mas a gente vai falar sobre o Rambam, a opinião de Rambam, do Rav Yosef Albo, Rav Avad Yosef Tzaddik Rosh Livracha. A gente tem muita coisa aqui da visão sefardita, também a gente vai trazer outras coisas aqui também para os nossos estudos, para a gente continuar e fechar esse assunto. Eu acho que a gente já fecha esse assunto e depois a gente passa para o estudo do Leviatã, que eu acho que é uma curiosidade que muita gente tem. Deixa eu ver se antes do Leviatã dá para ter um spoiler aqui das próximas aulas. Acho que... cadê Leviatã? Então, Leviatã e depois, na verdade eu vou trocar então aqui a ordem. Vai ser Leviatã, Satã e depois a gente vai falar sobre outras questões que vão ser Bezrat Hashem riquíssimas. Ajude a divulgar também com a sua família. Estuda com a família, são assuntos bem leves, mas são assuntos muito bons para que a gente possa aprender mais, né? E se edificar também e não ter alguns medos. Parece até que são uns nomes bem temerários, mas de novo, Hashem faz tudo bom pra gente, né? Gamzu letová, é tudo pro bem. Então não se preocupa que são temas leves, são temas gostosos, não é bizarramente assustador como na diáspora a gente acaba vendo, não é coisa simples, é coisa que são como é que eu vou dizer? São ferramentas de Hashem para a nossa elevação da nossa alma, para a nossa jornada da alma, e são ideias muito boas e importantes que a gente conheça essas ideias. Tá? Em breve a gente vai ter mais material sobre isso aqui. Eu espero que você esteja gostando do curso, esteja gostando das aulas, e você pode ajudar trazendo outras pessoas para estudar com a gente, pagando, inclusive a matrícula de uma pessoa. Você já ajuda a gente pra caramba, não só no curso gratuito, mas também no completo também, que tem áudio, tem vídeo, tem material de PDF também, tem bastante estudo gostoso para a gente continuar estudando como se fosse uma Netflix. Vamos estudar é muito bom. Quando você se conecta com a fonte divina, coisas boas acontecem para sua alma, não só nesse mundo, no Alamazé, mas também no Alamabá. Shalom, até a próxima. Não se esqueça de entrar no nosso site e dar uma olhada também nos artigos que tem lá. Yaakov Ben-Lev. Dá uma pesquisada aí no Google e você vai encontrar então no link aqui na descrição. Um abraço, tchau, tchau.